Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem trouxe Bíblia aí? Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus por esta oportunidade, pregar para o nosso povo, a nossa casa, a nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, que militam conosco aqui nesta obra, nesta igreja. Muito feliz de ver como Deus tem abençoado nossa igreja. Meu pastor? Como Deus tem abençoado nossa casa. Você é fruto de oração, você é fruto de promessas. Você não está aqui à toa, por acaso. Você está aqui porque você estava nos planos de Deus, nos projetos de Deus para estar aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o nosso pastor Marcelo Vital, toda a casa pastoral. Deus abençoe a todos. O Revival, quero dar um anúncio a vocês, depois do culto, fiquem na igreja, tá? O Revival fica na igreja, que eu quero ter uma reunião com vocês depois do culto. Josué, capítulo de número 22, localize aí, por favor. Você que pode ficar sobre os seus pés, rapidinho, tá bom? Isso. Não vou demorar muito, irmãos, tá bom? Todo pregador fala isso, né? Não, mas é verdade, vou demorar não, tá bom? Josué, capítulo de número 22, verso de número 26 ao verso de número 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 22, verso de número 26 ao verso de número 29. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, em outras versões, memorial, em outras, recordação, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que é amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser memorial, testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Mano, não conversa agora não, que eu vou pregar dessa moral. Não conversa aí não. Glória a Deus. Irmãos, o texto que citamos a vocês, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas se não for, eu quero vos fazer conhecido, e aos que conhecem, eu quero vos lembrar da importância desse texto que está inserido no capítulo 22 de Josué. O pano de fundo desse texto que nós citamos é a possessão das tribos de Israel na terra que o Senhor havia prometido, a saber, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. As 12 tribos já estavam dentro de Canaã. E no contexto desse verso, Josué dá uma ordem para que as 2 tribos e meia retornem para a sua terra de possessão. As 2 tribos e meia é a tribo
tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. Essas 2,5 tribos foram tribos que prometeram a Moisés serem fiéis a Moisés. E após a morte de Moisés, na transição da liderança, prometeram também a Josué que seria fiel a Josué, desde que o Senhor fosse com Josué. Foi uma promessa que as 2,5 tribos fizeram. Assim como nós fomos fiéis ao nosso antigo líder, a Moisés, nós também seremos fiéis a você, Josué, se o Senhor for contigo. Essa foi a palavra dada pelas 2,5 tribos. Essas 2,5 tribos eram as tribos da guerra, da luta, da batalha, que ia à frente das 10 tribos e que prometeram guerrear pela terra de Canaã, que era a terra de possessão das 10 tribos. As 2,5 tribos ficaram com a terra de Gileade. A terra de Gileade ficava aquém do Jordão e a terra de Canaã ficava além do Jordão. Então, elas prometeram que iriam atravessar o Jordão, iriam entrar dentro das terras fortificadas de Canaã, iria lutar contra os gigantes, iria trazer essa terra de posse para as 10 tribos, terra de paz, terra de tranquilidade, terra que manava leite e mel. Essa foi uma promessa. Após eles conquistarem a terra para os seus irmãos, cumprido a promessa, Josué agora dá uma ordem dizendo para elas: olha, vocês foram fiéis a Moisés, vocês foram fiéis a mim, vocês foram fiéis aos seus irmãos, trazendo a terra de herança a eles, guerreando por eles. Então, está na hora de vocês voltarem para a terra de vocês, Gileade. Atravesse o Jordão e volte para a terra de vocês. Leve o ouro, levem a prata, levem veste, levem os seus animais, todos os despojos da terra vocês podem levar e distribuir entre os vossos irmãos, que isso é herança de vocês. Mas voltem, vocês estão autorizados a voltar e viver tempos de paz na terra que lhe foi prometido. Só que o tabernáculo do Senhor, que durante todo o período da história de Israel, que acompanhou a história de Israel, estava em Canaã, em especial em Siló, com todos os seus utensílios funcionando. A arca do Senhor, que era o utensílio de maior importância, que ficava nos santos dos santos, a pia de bronze, o altar de bronze, o incenso que representava a oração do povo de Deus, que tomava todo o lugar santo, a mesa com os 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel. Israel estava em seu pleno funcionamento com o seu tabernáculo, e o tabernáculo estava a todo vapor. E dentre esses tantos utensílios importantes era o altar de bronze, que era o lugar em que o povo tinha o seu contato frequentemente. O tabernáculo costumava ficar no meio das tendas de Israel. E cada um, quando cometia o seu pecado, saía com o seu animal de dentro da tenda e ia até o altar do Senhor sacrificar. O altar representava para o povo de Israel comunhão, santidade. O altar representava para o povo a gravidade do pecado. Todas as vezes que um homem ou uma mulher saía da sua tenda e ia até o altar do Senhor, sempre aquele altar dizia para ele a gravidade do seu pecado, porque para a remissão do pecado, o inocente deveria morrer. Então, todos os dias, quando alguém ia para o altar, aquele altar dizia para aquela pessoa a gravidade do seu pecado. Está morrendo alguém no seu lugar, que não merece morrer, mas para o seu pecado ser perdoado, precisa o inocente morrer. Isso nos remete à morte de Cristo Jesus, mas não é isso que eu quero falar agora. Então, o altar representava muita coisa para o povo de Israel. Sempre representou muita coisa para o povo de Israel. As 2 tribos, quando elas saem da terra de Canaã, em especial de Siló, elas vão ficar distante do altar do Senhor, do tabernáculo do Senhor, e vão para a Transjordânia. O tabernáculo do Senhor ficava na Cisjordânia, eles estão indo para a Transjordânia, para o outro lado do rio Jordão. Então ficou muito dispendioso para
para eles terem todas as vezes, ou quase todos os dias, se não todos os dias, atravessarem o Rio Jordão e irem até o altar do Senhor, ou com o seu pombo, ou com a sua rolinha, ou com a sua ovelha, dependendo da condição de cada um, para sacrificar para a remissão de pecado. Ficou muito dispendioso todas as vezes ter que atravessar o Jordão para ir, e depois de sacrificar, atravessar o Jordão para voltar para sua casa, para sua terra de origem. Então tiveram uma ideia. Qual era a ideia? Vamos levantar um altar aqui. Vamos levantar um altar semelhante ao altar do Senhor, um altar de bronze também, semelhante ao altar do Senhor, o altar de ofício, o altar de origem do Senhor que está lá em Siló. Vamos levantar um altar. E levantar o altar, e a Bíblia diz que o altar era grande, o altar era de bronze, de longe você conseguia enxergar o altar pelo tamanho da beleza e da grandeza do altar. E quando eles levantaram esse altar, diz a Bíblia que as 10 tribos que ficaram lá em Canaã, que sacrificavam em Siló, no tabernáculo do Senhor, diante do altar do Senhor, as 10 tribos ficaram sabendo, ficaram revoltadas demais, e estava prestes a instalar uma guerra civil. E a Bíblia diz que Finéias, filho de Eleazar, um sacerdote, impediu esta guerra ao ponto de chamar a cada príncipe de cada tribo e dar uma ideia para eles. Vamos até as 2 tribos e meia, lá na Transjordânia, e vamos perguntar a eles o porquê desse altar, já que o altar do Senhor aqui está em pleno funcionamento, o altar de ofício de origem está em pleno funcionamento. Vamos perguntar a eles por que desse altar, qual é a intenção desse altar, qual é a finalidade desse altar. Vamos lá. E a Bíblia diz que Finéias vai juntamente com 10 príncipes, atravessa o Rio Jordão e vão para a Transjordânia e pergunta às 2 tribos e meia qual é o propósito desse altar. Já que tem o altar do Senhor funcionando, e vocês sabem muito bem disso, qual é a funcionalidade, a importância desse altar? Por que vocês estão levantando esse altar? Eles chegaram até a dizer, vocês estão levantando esse altar para rivalizar contra o Senhor? O altar do Senhor está funcionando. Por que vocês estão levantando o altar para rivalizar contra o altar do Senhor? Eles disseram, volte para o altar do Senhor. Aí a Bíblia diz que eles deram até uma ideia a eles. Se a terra que vocês estão possuindo não é boa, se a terra de vocês plantam, não colhe, se a terra de vocês não tem pasto para os seus animais, eu digo a vocês, nós propomos a vocês para que vocês atravessem o Rio Jordão de novo e volte para Canaã. Nós vamos dar um pedaço de terra para vocês. Lá vai ter um lugar para vocês plantar. Lá vai ter um lugar para os animais de vocês pastarem. Lá vai ter um lugar de paz para vocês. Mas por favor, não levante um altar para rivalizar contra o altar do Senhor. O altar do Senhor está em seu pleno funcionamento. A proposta das 10 tribos era: voltem para o altar do Senhor depressa. Essa era a proposta dele. Volte para o altar do Senhor. Finéias propôs eles voltarem para o altar do Senhor. Aí a Finéias diz assim para eles: será que vocês não lembram do que aconteceu na história, na nossa história, na história de Israel? Ele fala sobre 2 pecados que marcaram a história de Israel, e viu que as 2 tribos e meia estavam cometendo o mesmo pecado. Finéias lembra a eles primeiro do pecado de Acã. Lembra do pecado de Acã? Finéias fala para eles: vocês não lembram, vocês não aprenderam nada, vocês não tiraram lição nenhuma do pecado que Acã cometeu. Qual foi o pecado que Acã cometeu? Após uma guerra vencida, Acã pega os despojos da guerra, pega a prata, pega a capa, pega o ouro e esconde dentro da tenda. Aquilo era consagrado. Deixa eu falar uma coisa aqui, não estou nem dando aula de escola bíblica dominical nem nada. Tudo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. Tem gente que fala: eu vou consagrar meu carro. Mentira, você não consagra carro, você não dá para o Senhor, porque tudo que se consagra se dá ao Senhor, não se pode pegar, é do Senhor. Não se consagra casa, casa se apresenta ao Senhor, carro se apresenta ao Senhor, moto se apresenta ao Senhor, porque tudo que é consagrado ao Senhor é dele, ninguém pode mexer. E Acã mexeu naquilo que era consagrado ao Senhor, escondeu aquilo que era consagrado ao Senhor. Aí Finéias diz: vocês lembram o que aconteceu? Eles foram para a guerra, Israel foi para a guerra e perderam a batalha na guerra. Olha quantos morreram na guerra por causa do pecado de Acã. Cometeu o pecado da infidelidade. Olha o que Deus fez com a família de Acã. Deus matou Acã, Deus matou a família de
Por quê? Porque ele cometeu o pecado da infidelidade. Então, o que Finéias estava acusando as 2,5 tribos era o pecado da infidelidade. Eles estavam sendo infiéis com o Senhor. Aí ele disse assim: será que vocês não lembram o que aconteceu com Acã? Será que vocês estão querendo que isso aconteça com a família de vocês? Será que vocês querem que isso aconteça com as tribos de vocês? Voltem para o altar do Senhor. Abandone esse altar logo. Abandone esse altar logo e volte para o altar do Senhor. Essa era a proposta que Finéias estava dando às 2,5 tribos. Aí Finéias vai lembrar de outro pecado que o povo de Israel cometeu, que abalou Israel, trouxe um grande agravo para Israel: o pecado de Baal-peor. Qual foi o pecado de Baal-peor, pastor? A Bíblia fala que o povo de Israel coabitou com as mulheres moabitas e teve relação sexual com as mulheres moabitas, prostituição, bacanal. Eles sacrificaram ao Deus de Baal no altar de Baal. A Bíblia diz que por causa daquele pecado de infidelidade, por sacrificar no altar de Baal, entrar as mulheres estranhas que Deus havia proibido, diz a Bíblia que Deus matou 24.000 pessoas de uma vez só com praga. Aí Finéias diz assim: vocês não lembram? Vocês estavam lá, vocês presenciaram isso. Será que vocês não aprenderam nada? Deixa eu dizer para alguém aqui: será que você não está aprendendo com nada? Será que você não está tirando lição de nada? Olha as coisas que estão acontecendo em sua volta, olha as coisas que estão acontecendo no seu meio, olha as coisas que estão acontecendo na sua família. Será que você não está aprendendo com nada? Será que você não aprendeu que a infidelidade contra Deus traz resultados, prejuízos contra a sua vida? Quando você comete o pecado de infidelidade contra Deus, a mão de Deus vem contra a sua vida e contra a sua casa. Será que você não aprende e você não precisa vivenciar isso? Não. Tira a lição das pessoas que estão à sua volta, pessoas que cometeram pecado de adultério, pessoas que cometeram pecado de imoralidade, pessoas que cometeram o pecado de infidelidade. Olha o que aconteceu com essas pessoas: ministérios acabados, chamadas acabadas, tudo acabado, destruído, empresa na lona, porque cometeram o pecado da infidelidade, imoralidade. Honre a Deus, seja fiel a Deus, seja temente a Deus. É isso que Finéias estava dizendo para eles: olha, abandone esse pecado agora, antes que a mão do Senhor venha contra a tua casa, antes que a mão do Senhor venha contra a sua família, antes que a mão do Senhor venha contra a sua tribo. Aí eles vão responder a Finéias, eles vão dizer: Finéias, você está entendendo tudo errado. Ninguém está cometendo pecado de infidelidade contra o Senhor, não. Longe de nós. Ele fala que ele explica: longe de nós cometendo pecado contra o Senhor, um agravo contra o Senhor. Nós não estamos levantando um altar para rivalizar contra o altar do Senhor, não. Esse altar aqui não é para sacrifício. Esse altar aqui não é para oferecer oferta. Esse altar aqui não é para oferecer oferta de manjares. Não, esse altar aqui é um altar de memória. Esse altar aqui é um altar de testemunho. Esse altar aqui é um altar de lembrete. Esse altar aqui não serve para sacrifício. Esse altar aqui não serve para acender fogo. Esse altar aqui não serve para oferecer oferta, não. Esse altar aqui é só um altar para mostrar para a geração futura que nós tivemos contato com Deus de Israel, porque possa ser que amanhã a sua geração diga para a nossa geração que nós não tivemos contato com Deus de Israel, e nós vamos mostrar para eles, vamos esfregar na cara deles que nós temos um altar semelhante ao altar do Deus de Israel. Esse altar aqui não é para acender fogo, esse altar aqui não é para sacrifício. Isso aqui me chama a atenção porque vou te explicar qual é a maior funcionalidade do altar, qual é a maior importância do altar, pastor. Qual é a maior importância do altar? É acender fogo. O altar é para sacrifício. Todas as vezes que alguém via o altar é para acender fogo e sacrificar. A Bíblia diz que Jó, todas as vezes que seus filhos saíam de uma festa, Jó tinha medo que seu filho tivesse pecado e que a mão de Deus viesse sobre eles. A Bíblia diz que Jó levantava o altar e sacrificava no altar, porque o altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de fogo, altar é lugar de remissão de pecado, altar é lugar de comunhão, altar é lugar de humilhação. Todas as vezes que Jó levantava o altar, Jó sacrificava no altar. Abraão levantou o altar, sacrificou no altar.
Isaac levantou o altar, sacrificou no altar. Elias reparou o altar e sacrificou no altar. A Bíblia diz que Josué se levantou um altar e sacrificou no altar. Todos aqueles que levantaram um altar, sacrificaram no altar. Porque qual é a maior finalidade do altar? É sacrifício. Esse altar aqui não era para sacrifício, é o que ele está dizendo. Esse altar aqui não é para ser fogo, esse altar aqui não é para sacrifício, esse altar aqui é só para memorial. Resumindo, aquele altar era um altar de faz de conta, era um altar fake news, altar fake news, baseado nas informações que eu te dei. Altar que não serve para acender fogo, altar que não serve para remissão de pecado, é um altar mentiroso, é um altar fake news. Oh, glória a Deus! E o que nós estamos vivendo nos últimos dias é o altar de faz de conta que pega fogo, mas não pega fogo, faz de conta que é crente, mas não é crente, faz de conta que é santo, mas não é santo, faz de conta que adora, mas não adora, faz de conta que dá aleluia, mas não dá aleluia, faz de conta que dá glória, mas não dá glória. Eu fico às vezes, irmão, eu fico de queixo caído com esses digitais influencers, achando que me engana. Irmão, eu tenho 40 anos de Assembleia de Deus, 40 anos, não vai enganar um neguinho aqui, não vai. Eles postam foto com o cálice da Santa Ceia, posta fotinha com o cálice da Santa Ceia, adorando ao Senhor. Tem uns que postam foto com a Bíblia aberta, vai enganar outro, meu irmão. A vida deles não condiz com a vida de quem tem altar aceso. Não adianta postar fotinha de cálice, não adianta postar fotinha de Bíblia aberta. O negócio é acender altar. Oh, glória a Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Mude diz que quem vive de experiência passada vive de maná envelhecido. Qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que eles não querem viver experiência. Eles querem viver experiência do passado. Vive com a experiência, vive com a experiência do avô, vive com a experiência da mãe, vive com a experiência do pai. O meu pai era pastor, tá bom, teu pai era pastor, e você vai ser o que, meu filho? Você vai ser o que? O que Deus quer saber, o que você vai ser, o que a tua mãe é, o que o teu pai foi, não importa. Deus quer saber o que você vai ser. Aleluia, aleluia. Que memorial seria aquele altar? Fala para mim, que memorial seria aquele altar? A gente tem memória daquilo que a gente vive. Aquele altar nunca pegou fogo, aquele altar nunca acendeu. Aquela geração futura tem memória de quê? De um altar apagado, um altar que nunca acendeu. Aquela geração nunca viu os seus pais irem para o altar se humilhando porque pecou. A nossa geração futura é reflexo dessa geração presente. Como que a geração futura vai ter temor de Deus se vê gente pregando em adultério, gente cantando em fornicação? É quinta-feira, come aí, é o que tem para hoje. Como? Chega de altar de mentira. Chega de altarzinho fake. É até bonito o teu altar, eu sei, é bonitão, é arrepiado, cabelo liso, terno bonitão, tênis Nike da Adidas, mas nunca pegou fogo. Pior do que um altar que acendeu e virou cinza, é um altar que nunca pegou fogo.
Vou fechar a Bíblia, tá? Para não estragar o teu culto. A gente prefere ficar com o altar do outro, porque o altar do outro não dá trabalho para nós. A gente prefere ficar com a experiência de clã, de Bertão. Mas a minha avó era um vaso. O meu pai, pastor, a minha mãe, o meu irmão, o ciclano, o Bertano. Você reproduz experiência do altar do outro. Porque você não tem coragem, tu não tem capacidade, tu não tem fé para viver a experiência do teu altar. Porque é mais fácil ser superficial. É mais fácil ser meia boca. Tem alguém aqui, irmão? Acho que acabou glória. A gente abre a Bíblia aqui na igreja, porque o pregador pede para abrir a Bíblia, o pastor pede para abrir a Bíblia, mas a gente não abre a Bíblia em casa. A gente canta aqui na igreja, porque a cantora vem e pede para cantar, o pastor pede para cantar, o pregador pede para dar glória, mas quando a gente chega em casa, a gente não canta em casa. A gente ora aqui. Porque aqui, querendo ou não, você tem que orar. Mas a gente não tem devocional em casa. A gente não tem vida em casa. Eles levantaram o altar. Não era para pegar fogo. Era só para mostrar que tiveram contato. Que contato eles tiveram com o altar. Com Deus do altar. Se aquele altar nunca pegou fogo. Irmão, a gente está vivendo um tempo que tem gente que está colocando adesivo no carro. Deus é mais. Mas o altar dele nunca pegou fogo. A gente está vivendo um tempo de gente que abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá bem a Bíblia, mas o altar nunca acendeu. A gente bota a camisa, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, mas quando olha para o altar nunca acendeu. Quando olha para o teu altar, não vê fumaça, não vê fogo, não vê lenha. E Deus me trouxe hoje aqui como profeta para dizer para alguém: chega de altar de mentira, chega de altar de faz de conta, acenda! Tem alguém aqui? Foi todo mundo embora. Tem alguém aqui ou foi todo mundo embora? Tem alguém aqui? Engasgou glória, engasgou. Solta um glória aí, meu irmão. Solta um glória aí, meu irmão. Eu vim profetizar que Deus vai limpar do altar do Brasil, dos altares mentirosos, fake, faz de conta. Chega! Vocês sabem aqui, quem é membro da igreja aqui sabe. O pastor me deu uma missão árdua, tá? Eu falo com ele: pastor, tu me ama, né? Amigo mais de 15 anos, irmão, dá dinheiro, mas dá confiança, é assim. Pelo contrário, aqui é diferente, né? Ele falou: já vai tomar conta do revival. Sou líder do jovem aqui da igreja. E eu falei pro jovem aqui da igreja: acima de tudo, vocês têm que ser crente. Crente. Pode ser doutor, crente. Médico, crente. Psicólogo, crente. Tenho 2 filhas, irmãos, conhecem aqui da igreja.
Clarice e Isabela. Eu falo para elas, ó, eu duvido que quando vocês chegarem naquela faculdade esquerdopata, eles vão roubar o coração de vocês. Eu duvido. Sabe por quê? O altar delas estão aceso. Porque o que segura filho na igreja é pai, não é mãe, meu irmão. O que segura marido na igreja não é mulher. O que segura mulher na igreja não é marido. Irmão não segura irmão na igreja. Não! Está enganado! O que segura alguém na igreja é a experiência que ele tem com Deus. Os médicos dizem, Deus não cura câncer. Você diz cura, porque eu vim lhe curar. Deus não tira o tumor. Tira, porque eu vim lhe tirar. Deus não levanta paralítico. Levanta! Não é sobre colocar a Biblinha debaixo do braço. Vou para o culto hoje. Mas altar apagado. Para que esse altar é bonitão? É de faz de conta, pastor. É só para dizer que a gente tem contato, né? É só para dizer que a gente é crente. É só para dizer que a gente vai para a igreja. A gente veste uma roupa. A gente veste uma capa. Aleluia. Isaías disse, muito me honram com lábios, mas o coração, eu estou vendo. Tu vai enganar teu irmão da direita, mas eu estou vendo teu coração, rapaz. Eu sei quem é você quando ninguém te vê. Eu sei quem é você no teu trabalho. Eu sei quem é você na tua faculdade. Eu sei quem é você na tua rua. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você no teu condomínio. Eu sei quem é você no teu prédio. Eu sei quem é você na escola. Eu sei. O que vai mudar o Brasil não são os políticos. Não. Quem vai mudar o Brasil é uma geração de crentes que tem altar aceso. Diga para Deus, Senhor, acende meu altar. E agora você finge que não ouve. Mas é o que tem para hoje, meu irmão. Chega de altar de faz de conta. Chega de altar fake. Chega de altar de mentira. Parece que está feliz, mas não está. Parece que está bem, mas não está, está quebrado. Eu não quero saber quem é o seu pai. Eu não quero saber quem é a sua mãe. Deus está dizendo, é com você. É a partir de você. É a partir do teu altar aceso. Acende o altar naquela rua e aquela rua muda. Acende o altar naquela faculdade, aquela faculdade muda. Acende o altar naquele trabalho, aquele trabalho muda. Acende o altar naquele condomínio muda.